Shalom! Seguimos estudando o nosso manual do líder de célula, a parte 2, e hoje vamos tratar da estrutura, da posição do líder de célula na estrutura da igreja. Para isso, eu vou chegar um pouco para o lado aqui e vou colocar aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, isso, a estrutura da igreja e a posição do líder na estrutura da igreja. Acompanhe aí na imagem. Bom, deixa eu ver aqui para eu ficar mais centralizado. Bom, nós precisamos compreender que essa estrutura ela facilita a condução dos processos de comunicação interna da igreja. Tá? Cada função possui um nível acima que é responsável por apoiar e treinar o nível abaixo, sendo que tem também um nível acima a quem deve recorrer a qualquer tempo para que também recorrer e também prestar contas, tá? Então, vamos para o exemplo do líder de célula. O líder de célula é o responsável por apoiar e treinar os colíderes, tá? Sendo que ele é apoiado e treinado pelo supervisor e também presta contas ao supervisor. Então, o colíder deve ter no líder de célula alguém que treina ele e que também o apoia. Qualquer coisa que ele precisar, ele recorre imediatamente ao líder de célula. Tá? O líder de célula, ele tem no supervisor de célula o seu discipulador, aquele a quem ele recorre, que ele busca informações, que ele busca ensino, que ele busca conselho, que ele busca direção e também a quem ele presta contas de todo o seu trabalho como líder de célula. Tá? Então, agora, precisamos entender o seguinte, né? Essa é a linha de comunicação. Também nós temos que entender que essa hierarquia não tem, essa estrutura não tem por objetivo bloquear a comunicação com ninguém. Ela é para organizar e facilitar. Né? Ou seja, o supervisor tem a responsabilidade de atender você e você tem esse canal imediato com ele. O colíder, você tem a responsabilidade de atender o colíder e ele precisa ter esse canal imediato com você. Tá? Agora, isso não impede de qualquer contato na hierarquia. Tá? Então, por exemplo, o discípulo pode vir diretamente falar com você, ele não precisa falar antes com o consolidador para depois falar com você ou com o colíder. Assim como você pode falar diretamente com o líder de marco, com os pastores, com os apóstolos em alguma situação, não é obrigado a falar primeiramente com o supervisor de célula, tá? Eu explico isso, tá? Eu explico isso porque não poucas vezes nós tivemos problemas com líderes dizendo para os discípulos da célula, por exemplo, que eles não podiam conversar com os pastores e apóstolos porque eles estariam quebrando a hierarquia, que não era assim, que os apóstolos eram muito ocupados e que eles estavam ali para isso e que não devia ir conversar diretamente com os pastores, com os apóstolos, criando uma barreira na comunicação. Tá? Ou se sentindo ofendidos porque os discípulos conversaram primeiro com os apóstolos ou com os líderes antes de conversar algum assunto com eles. Tá? Então, deixar claro, essa estrutura não é para bloquear, para impedir a comunicação, e sim para organizar e facilitar. Então, há uma resposta direta ali próxima, sempre que necessário, pode se comunicar com os outros dessa estrutura. Ok? Agora, no que tange a responsabilidade de dar o apoio ao treinamento e à prestação de contas, isso está ali na estrutura, né? A responsabilidade do colíder é seguir as orientações do líder e prestar-lhe contas. A responsabilidade do líder é treinar e apoiar o colíder e buscar a direção do supervisor de célula e prestar contas ao supervisor de célula. Essa é a linha de comunicação. Deus abençoe e até o próximo vídeo.